Olá, ótima noite, a paz de Deus, Deus abençoe a todos nessa noite de hoje. Hoje é dia 9. Hoje eu já fiz bastante vídeo, na verdade fiz uns vídeos para postar aqui no YouTube, mas eu apaguei os vídeos, começou a encher meu celular. E eu falei, você quer saber? Eu nem sei o que foi que eu falei. Eu fiz uns vídeos ao vivo no, no Instagram e no Facebook. Eu falei, não vou fazer no YouTube não. Depois mais tarde eu faço um vídeo lá e tá tudo certo, né? Mas hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e 23 e eu vou ter que baixar esse volume aí do jornal. Hoje eu fiquei aqui, hoje na verdade não, eu cheguei agora à noite, né? Cheguei aqui, já era, eu acho que, salvo engano, já era 7 horas, ou beirando 7 horas. Fui pro interior hoje, entregar alguma documentação, uns relatórios de um cliente, né, de um trabalho que fiz, né, para um cliente, uma instituição, uma prefeitura, né? E acabei, fiquei, é longe, né, mais ou menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar aproximadamente, né? Tempo chuvoso, lá até que não estava chovendo não, mas estava o tempo fechado, né? Mas aqui já próximo de São Paulo chuvoso, ia andar devagar. Eu fiz a bobagem ainda de vir e voltar pela Raposo Tavares, perdi meu tempo, né? Mas eu nem abasteci o carro ainda. Eu cheguei lá, o ponteiro não saiu lá de cima. Cheguei lá, fui daqui até lá, né? Quando eu voltei, o ponteiro ainda estava lá perto. Aí eu decidi ficar na Raposo Tavares. Eu vou ficar até o fim. Aí começou a descer um pouquinho. Aí vai uns 20 litros aí de combustível. Ou mais, uns 25 litros. Né? Por causa da bobeira que eu dei de ir de voltar pela Raposo Tavares. É muito ruim ali, não anda, é muito morro, não anda, força mais o carro, gasta mais. De bobeira, vai uns 20 litros ali mais ou menos, vai, uns 20 litros de combustível. Eu cheguei já de noite e falei, não vou abastecer hoje não, amanhã eu abasteço. Mas é isso daí, Deus abençoou, fiquei bastante contente, o cliente ficou satisfeito, né? Na verdade, é uma prefeitura, a pessoa que me recebeu ficou bastante satisfeito com a qualidade, né, do trabalho. E eu vou até colocar aqui um dos meus vídeos. Eu acho que devo estar aqui ainda. Se não tiver, eu acho que tá, porque eu apaguei algumas mensagens aí, mas eu acho que tá o print, né, de uma conversa que eu tive com, na verdade, um cliente me chamou hoje, um cliente fixo, né? Me chamou, né? E é importante a gente demonstrar qual é a relação que nós temos com os nossos clientes, né? Coisa simples, nada demais, né? Mas isso deixa claro qual é a relação que nós temos com os nossos clientes, né? Eu, os meus clientes são tratados, né? Agora tem clientes e clientes, tem clientes que gostam de, né? O interesse deles é te humilhar, na verdade eu nem sei, alguns têm, eu acredito que alguns, não é todos não, mas tem uns que falta capacidade de condição, né? Talvez psicológica, né? As pessoas querem sempre vencer, né? Querem sempre ter a razão, querem sempre ter o direito. E quando você demonstra que talvez não é daquele jeito, essas pessoas elas não sabem lidar com isso e acham porque está pagando, né, tem o direito de que você entregue, acha que você tem que entregar aquilo que ela quer que você entregue. Outros casos não são assim. Outros casos, as pessoas, por estar pagando também, acha que pode tratar você de qualquer jeito, né? E não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que ser tratado com respeito. Muitas das vezes pode ser que nós erramos também, né? Erramos em alguma coisa, mas não é um erro, é, um erro premeditado, um erro no sentido de querer prejudicar a pessoa. Não é isso, né? E quando isso acontece, a gente
busca querer corrigir esse erro, né? Mas as pessoas têm que ter a, a humildade e a dignidade de tratar as pessoas, né? Assim como ela gostaria de ser tratada também, né? Mas o que eu queria falar hoje aqui, a respeito mesmo, eu queria falar do cenário político, né? Cenário político, nós vamos aqui falar, a gente fala aqui do Lealdade e Justiça, né? Que está ali, fecundou, né? Ainda não é nem um embrião ainda. Nós estamos trabalhando isso para que se desenvolva, né? Todo esse processo de gestação do Lealdade e Justiça. Depois os cuidados que é necessário, né? Tudo isso vai acontecer. Eu acredito que Deus, né? Ele vai criar as condições. Isso aqui é um cachorrinho, viu, gente? Deus vai criar todas as condições para que tudo aconteça, para que as coisas, né, aconteça no tempo, né, no tempo certo. Porque não adianta você correr e querer atropelar, né, as etapas, né, do processo, né, de desenvolvimento, enfim, de criação e desenvolvimento, né, e aí vem outros processos, né. Então a gente não pode de jeito nenhum querer pular etapa ou correr demais e não fazer as etapas da forma certa, né? Então a cachorrinha fica aqui, ela é dengosa, tá quase para fazer um ano já. Em março ela faz um ano. Então, dengosa, cachorrinha muito boa essa cachorrinha. Pera aí, eu apertei aqui sem querer o pause e perdi até o que é que eu estava falando, né? Mas eu quase desliguei, quase. Já tem 7 minutos aqui, eu quase perdi o vídeo todo. Mas enfim, a política, vamos falar de política, né? Bom, como todos têm visto, né, os acontecimentos, né, aquele assunto de golpe, de intervenção, eu acho que agora eles entenderam, né? Acho que esse povo entendeu que isso aí não funciona. Na verdade, estavam incitando um crime, né? E agora vem aí todo o poder do Estado, da lei, né? Não sei se as pessoas estão acompanhando, viu hoje aí a reunião do presidente com os governadores, alguns ministros da Suprema Corte, né? E algumas representações aí diversas, né, do Estado, dos mecanismos do Estado, das instituições do Estado, né, diversos representantes presentes nessa reunião, né, tem muitas manifestações da OAB, enfim, de diversos setores aí da sociedade, né, e das instituições, né? Então, o que ocorreu em Brasília, né, agora ontem, né, no domingo, né, foram atos que passou dos limites, né? Na verdade, aquilo ali já havia havia ali uma incitação ao crime, né? Porque golpe de Estado é crime, né? Porém, o Brasil ele não tem uma doutrina, uma conduta, né, das instituições para reprimir. Não tem. O Brasil, para vocês só para vocês terem uma comparação, entender que, né, os poderes, o poder executivo, ou seja, o Palácio do Planalto, o presidente da República, as instituições, Congresso, Suprema Corte, né, deveriam, né, ser as instituições mais seguras do país, né? E ontem, né, a gente viu que as pessoas desarmadas conseguiram adentrar dentro dessas instituições, desses lugares,
representativos do poder do país, e fizeram o que fizeram, que todos viram, destruíram tudo. Na verdade, está tudo destruído. Meu Deus do céu. Cachorro agora, bem na hora que eu tô falando. Então, fizeram o que fizeram. Então o Brasil não tem uma cultura, não sei se é uma cultura o nome certo de dizer, uma cultura de segurança, né, de proteção, de guarda, de zelo. E aí, né, o lugar que era para estar seguro, o que ocorreu? Ocorreu o que nós vimos. Né? Então, da mesma forma, perdi o que eu ia falar, cachorro me tirou a concentração. Então, a gente tem visto que o povo brasileiro, as instituições brasileiras, ela não tem aquela cultura de proteger nada, né, de zelar, de ter um zelo pela. Porém, isso tudo vai mudar. Eu acredito que nós vamos mudar. Eu acredito na verdade, que o tiro saiu pela culatra. Na verdade, o PT, o presidente Lula, ele tem se agigantado diante desse cenário. Né? Ele tem se agigantado, ele tem ele está ficando ali numa posição de destaque. Né? A forma que ele conduz, a forma que ele articula, a forma que ele atua, né, diante do conflito. Né? Então, o que está acontecendo? Eu escutei até de um repórter mais ou menos isso daí, de um jornalista, né? Mais ou menos isso, que o presidente ele deixou a política de governo e começou a fazer política de Estado. E isso é importantíssimo. A política de Estado, você unificar ou harmonizar o país, as instituições. E isso está acontecendo neste momento. Isso certamente nós estamos vendo também que a imprensa nacional e internacional está dando um destaque assim massivo para essa postura do governo, né? E isso vai ser, na minha opinião, eu acredito, né, que foi até uma surpresa para mim. Isso também. Isso vai ser de grande relevância, né, para o governo do Lula. Na hora que retomar, não quer dizer que cessou, né, as políticas de governo, não cessou, mas elas estão escondidas, estão ocultas. Né? Na hora que cessar, na hora que reiniciar as políticas governistas, né, governamental, né, de economia, enfim, de desenvolvimento da nação, né, certamente o governo terá os apoios necessários ali nos poderes, né, e certamente até mesmo da população, até mesmo daqueles que são contra o governo Lula, por conta do posicionamento da forma que o governo tem atuado diante dessa crise agora recente. Creio que ele tem mais a ganhar do que perder. Então o tiro saiu pela culatra. Eu creio que agora, eu não sei se alguns poderosos aí alguns aí que eu digo são os fardados, né, de patente, graduados, né, patente, né? Se esses daí vão ser presos, né? Alguns acreditam até que pelo menos exonerado vai. Né? Pelo menos os que apareceram ali nas fotos, nos vídeos ali, pelo menos esses daí vão. Né? Então, eu acredito que agora, neste momento, já se descobriu aí que tem muita gente aí do agronegócio envolvido, ainda não soltou o nome, ainda não soltou prisões, mas eu acredito que isso vai acontecer por esses dias. Né? E por conta disso, e eles não têm apoio de ninguém, de imprensa, de país. Os Estados Unidos emitiu nota, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que oferece
apoio incondicional ao governo brasileiro, né? Incondicional, né? Em relação aos acontecimentos, né? Então, estes camaradas aí que estão por trás, que estão nos poderes aí, que estão são os manda-chuva, os financiadores, os organizadores, né? O barãozão, o que tem o dinheiro, né? Os que estão lá em cima, que estão dando um apoio para tudo isso daí, né? Eles estão numa situação difícil, porque serão presos alguns deles, ou todos, não sei, né? Estão numa situação difícil, né? E aí, de contrapartida, o outro lá, o que pelo menos as pessoas ali representam ele, né? Aquele público ali ama ele, né? O Jair Bolsonaro. Esse daí já foi até pro hospital aí, eu tava vendo a notícia aí, né? E não sei, toda vez que acontece uma crise, ele faz um, começa a espernear, não sei se não é, se tá doente, não sei, né? Mas é um pouco estranho. Mas enfim, eu acredito que ele tá só. É bem possível que ele esteja só, né? Como bobo da corte. Não sei, eu tenho uma desconfiança, uma ligeira impressão que ele está só, né? Momento, diante dos ocorridos, diante do que vai acontecer por conta dos ocorridos, né? Pessoas presas aí, e parece que a punição vai ser severa, né? Vai dar exemplo, né? Então, funcionários públicos aí, que já se fala, né? Tá muita coisa aí falando aí, e parece que vai acontecer. Então, eu não sei não, mas eu acho que ninguém tá querendo falar com o Bolsonaro, não. Eu acho que ele tá só, né? Então, esse tipo de conduta de golpismo aqui no Brasil, pelo menos nos próximos muitos anos, né, 20, 30 anos, não sei, não acontece mais não. Eu acho que tá meio difícil, hein? Esse conduta, essa ultra direita, né, radical, fascista, enfim, o nome que quiser dar, né, para mim isso chama fascismo, né? Isso é fascismo, né? Isso não é direita, isso não é nacionalista, isso não, para mim, na minha opinião, não, né? Mas muitos dão muitos nomes aí, né? Pode falar, né? Ultradireita, os radicais, enfim, sei lá o que é. Esse tipo de. Não, esse tipo de movimento político, de movimento ideológico, sei lá, eu acho que não acontece mais não. É claro que eu acho que a esquerda, né, o PT e todos os movimentos de esquerda devem tomar muito cuidado com isso, né, porque isso é uma faca de dois gumes, né? Porque vamos lembrar que o governo que está aí, ele não é um governo, ele tem que aproveitar o momento e desenvolver o que precisa desenvolver. O movimento é favorável, né? Mas a elite brasileira, a elite que eu falo é a classe média. Eu não sou uma pessoa que tem um pleno conhecimento, né, desse tipo de matéria, né, o estudo da sociedade, né? Não tenho, eu vejo assim, que o empresário brasileiro ele é extremamente dependente do governo. O empresário brasileiro, seja ele de grande porte, né? O empresário brasileiro, empresa brasileira, não empresa no mercado, na bolsa de valores, mas o empresário brasileiro, aquele que tem uma empresa que é dele, de mais uns 2, 3, 4 pessoas, 10 pessoas, não importa, né? Ele e o média empresa, a pequena empresa, o microempresa, enfim, esses empresários brasileiros, eles são totalmente dependentes do Estado, totalmente.
né? Precisa que o Estado desenvolva setores econômicos, setores comerciais, enfim, desenvolva para que esses possam atuar, né, naquele mercado. E aí precisa de financiamento, precisa de recursos para poder fazer desenvolver esse mercado, o mercado interno, né? O mercado interno. A classe média, que muitos desses são os próprios empresários brasileiros. A classe média, eles são rentistas, porque investem em bolsa de valores, ou porque têm imóveis e alugam seus imóveis, vivem de rendas, né? De algum tipo de renda, que não é exatamente produzir emprego, mas uma renda, porque vive de aluguel, produz algum emprego? Não produz, né? Se produz, produz muito pouco, né? Quem tem ações lá nas bolsas de valores e vive dos dividendos daquela bolsa, daquelas ações, produz algum emprego? Se muito produzir, é um motorista que está em desuso hoje, ou a empregada doméstica, que também está em desuso praticamente. Teve um crescimento no governo Lula, Dilma, né? Mas agora já caiu de novo, né? Mas hoje é mais diaristas, né? Ou diarista, né? Então, não produz muita coisa. Então, estes camaradas que vivem, né? Que tem um padrão de vida um pouco diferenciado, né, do trabalhador, aquele que tem um salário, que precisa do salário, que precisa do emprego para trabalhar. Estes daí, né, são tem a sua mente sequestrada pelo mercado internacional, né, pelo discurso do mercado internacional, porque muitos desses também trabalham em empresas de corporações internacionais, né? E aí os seus próximos, as pessoas mais próximas dele, porque é uma pessoa bem sucedida, tem um bom emprego, né? Ele faz aquela lavagem cerebral, a empresa faz uma lavagem cerebral nele e ele faz uma lavagem cerebral no resto das pessoas. Aí contamina parte da sociedade brasileira. E acreditam, né, nesse setor de mercado, né? Não, vamos favorecer o mercado. Embora eles não falam que tem que favorecer o mercado, porque eles nem entendem a respeito disso. Não entende, né? Então, vamos não, aí entra as fake news, né? Ah, é comunista, não, porque vai fechar a igreja, não, porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo. Esse é o discurso, né? Não tem uma 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 causa, né? Ele não defende nenhuma causa verdadeira, certa, correta, né? Eles defendem fake news. É complicado. Então, esse pessoal, né, essa turma aí, por conta disso tudo que eu já falei, não expliquei assim detalhadamente, porque senão nem eu sei explicar isso, né? Mas essa turma aí, elas que representam ali, né, que são a voz do mercado, a voz do fake news do mercado, né? Eles não querem saber do Lula. O mercado não quer saber do Lula. O mercado não quer nenhuma petroleira aqui no Brasil competindo com a Shell lá, não a Shell, com as petroleiras que é Shell, né? Do, lá dos Estados Unidos, da França, eles não querem. Eles não querem que aqui o Brasil, né, desenvolvam uma fábrica de automóveis, assim como a China tem lá a JEC, né? JEC, acho que é JEC, JAC, sei lá. Como a China, eles não querem. É uma competição no mercado internacional. Eles não querem isso, né? Eles não querem o Brasil, né, com indústrias de diversos setores, como do setor da mineração, né, competindo com eles no mercado internacional. Eles não querem.
né? E, no mais, eles precisam da matéria-prima do Brasil para que eles possam ter uma competição no mercado internacional. Porque eles possam ter competição, não. Para que eles possam continuar monopolizando o mercado internacional, praticando os preços, o cartel de preços deles, né? Que ninguém consegue competir. Por quê? Porque eles têm um volume muito grande, né, de produção e de matéria-prima à disposição deles por preço barato, né? Então, se o Brasil se torna um país produtor, quer dizer que o Brasil vai exportar menos matéria-prima para eles, né? E quer dizer que a matéria-prima vai ficar mais cara para eles. E quer dizer que o Brasil vai ter condição de competir com eles no mercado internacional. Assim como outras nações que já fazem assim, entendeu? Então, esse mercado ele não quer isso, né? Porém, isso assim, é fundamental o Brasil desenvolver, o Brasil produzir manufaturados, produtos aqui no Brasil, é assim, fundamental. Não tem essencial, não tem como o Brasil falar assim, cruzar os braços, não vamos produzir. Se não produzir, o povo morre de fome. Assim como nós estamos vendo hoje, né? O Brasil cortou lá desde o governo Temer e, e continuou com o governo Bolsonaro todo, toda a estrutura de desenvolvimento necessária do país foi cortada, né? Que isso está ligado a investimentos, a investimentos e matéria-prima, né? Os setores, né, de desenvolvimento do país, como a área do petróleo, foi cortada, foi desmontada, né? Vários setores, a área automobilística parou, né? Tudo parou. Por quê? Porque faltou investimento, faltou financiamento do Estado, faltou, né, a matéria-prima, faltou que foi tudo encaminhada para outros interesses. Então, esse mercado ele não tem nenhum propósito, nenhum interesse que esse governo, que é um governo de oposição, ou um governo de concorrência deles, né? Eles não têm interesse que esse governo permaneça. Então, haverá investidas deles para tentar derrubar esse governo. Dessa forma que eles tentaram, provavelmente, muito difícil acontecer. Talvez vai ser de outras formas. Assim como aconteceu na Lava Jato, no, no, no Mensalão. São esses os dispositivos que eles utilizam não só no Brasil, como no mundo inteirinho, para derrubar os opositores deles, aqueles que são contra os interesses deles. Não é porque sou contra, eu sou contra, não, é porque aquele governante daquele determinado país tomou uma medida de concorrência para tentar salvar o país dele, para tentar dar qualidade de vida para o povo dele. Aí esses capitalistas, esse mercado, né? Capitalista no termo não é nem certo eu falar isso, porque todos nós somos capitalistas, né? Até a China, né? Então, este mercado, né, usa os recursos, né, os recursos da inteligência infiltrada em diversos setores através da agência, porque, por exemplo, tem gente que pensa a CIA é uma agência de inteligência dos Estados Unidos. Sabe quem é os maiores clientes da CIA? O mercado. É o mercado. O mercado vai lá, manda não sei quantos bilhões para a CIA, né, para a CIA favorecer eles com medidas de inteligência e espionagem, enfim, tudo mais. Existem relatos até de mortes, de assassinatos e tudo mais, né, em determinados setores, em determinado país, tomar, né, alguma coisa para favorecer o mercado. É o maior cliente da CIA, é o mercado. O mercado paga para a CIA. Claro que tudo isso com autorização do governo americano, né? E o governo americano, ele é o responsável por arquitetar, por articular,
né, esse poderio, esse domínio do mercado, né, para que esse mercado se torne o maior, para que os Estados Unidos seja o que ele é hoje, né, nem tá tanto mais assim, para que ele possa continuar sendo arrecadando dinheiro, o Estado arrecadando dinheiro por conta das empresas americanas estar no topo, na liderança, né, da produção e da comercialização de produtos no mundo inteiro, né? Então, e não é só a CIA, só os Estados Unidos tem diversas agências de inteligência, mas a maior parte dos serviços de inteligência do mundo praticam as mesmas coisas que a CIA. As mesmas coisas, né? Funciona do mesmo jeito, com exceção de alguns países. O Brasil mesmo nem tem inteligência. A inteligência do Brasil é uma aberração. Uma aberração. Não tem inteligência. Se for para pegar um frango aí qualquer, mas para inteligência de Estado mesmo, aberração, dependente de tudo. Não tem autonomia em nada, né? Então, eu acredito, para concluir aqui, acredito que esse governo, o governo do Lula, ele mais se beneficiou com tudo isso do que perdeu. Acho que perder, na verdade, eu acho que ele não perdeu foi nada. Talvez deu uma freada, né, naquele. Talvez até foi bom essa freada. Em todo esse contexto da governabilidade, né? Dá tempo de apaziguar. Então, nesse contexto da governabilidade, eu acho que foi até bom, né? Então, deu uma pausada. Isso foi bom, porque talvez agora muda tudo, né? Agora muda, agora o espírito, né? Modo de dizer, o espírito que move a reconstrução, né? Existe simbolicamente uma reconstrução, né? Já havia uma reconstrução por parte do governo, né? Um espírito de reconstrução. Talvez esse espírito de reconstrução agora não é mais só do governo, talvez seja de todos os poderes, né? E quem sabe, né, da sociedade. Então, eu acredito que isso foi bom, pode ser que seja bom, né, no sentido de estratégia, né, para se alcançar os objetivos. Eu acredito que pode ser que seja bom esses fatos ocorridos. Como eu disse, concluindo aqui, acho que os adversários, pelo menos no sentido de fascismo, de bolsonarismo, de ultradireita, né, direita extrema, sei lá, eu acho que esse daí tá morto. Esse movimento, para mim, eu acho que ele morreu, né? Ele morreu e a gente está no velório, né? Coisas vão acontecer aí. Não quer dizer que os ataques, a luta, né, contra as ideias esquerdistas, ideias progressistas, as ideias, verdadeiras ideias nacionalistas desse país, né, que muitas das vezes as pessoas não querem falar esse nome porque ela associa a direita, né, mas a esquerda ela utiliza mais a ideia, prefere verbalizar isso como progressistas, né? Progressistas, mas não deixa de ser nacionalista, né? Então essas ideias elas sofrerão sim ainda muitos ataques e muitas investidas, né? Acredito que isso vai acontecer, mas o governo está numa situação bem mais calçada agora do que estava alguns dias atrás, né? Embora ainda assim, dias atrás, o governo ele estava chegando de forma bem, vamos dizer assim, tranquila, né? Na sua governabilidade estava,
pelo menos inicialmente, bem tranquila, né? Havia um sentimento diferente no meio, né? Pairando nos ares, né? Um sentimento bom em relação aos poderes, em relação à parte da sociedade. Eu acredito que isso vai melhorar, já tem até melhorado. É isso daí. É isso que eu queria falar. Já foi 35 minutos, né? E acredito que nós estamos vivendo momentos bons. Como eu disse, eu não sei se algumas pessoas que gostam de ver meus vídeos, eu falei, coisas ruins vão acontecer. Vão acontecer coisas ruins. Nós estamos, né, em um processo de construção de um grande conflito mundial, que para mim, dentro da minha leitura, é a Terceira Guerra Mundial, onde vai nascer um novo sistema, né, pós-guerra, né? E hoje esse conflito ele está sendo gerado pela movimentação estratégica das nações internacionais, buscando uma condição melhor, né, para que possa haver desenvolvimento dentro dos países. Cada país procurando a sua posição, né, para que possa gerar emprego para o seu povo, condições de desenvolvimento, né, mais igualitário ou menos submissa, né, ao sistema norte-americano, o sistema dos países mais ricos do mundo, né, menos submissa, de uma forma que os países possam produzir mais, produzir e ter o recurso daquilo, né, e favorecer a sua nação. Então é isso que os países hoje estão buscando, né? Então isso gera conflitos, né? Porque, como eu disse, o país, olha, eu não vou te dar mais petróleo, né? Aquele país precisa do seu petróleo. Então, se você não dá mais petróleo, aquilo ali vai gerar um conflito. Então, ele vai buscar recursos, caminhos para tentar te tirar daquele alinhamento, daquele pensamento, né, de que você não vai dar mais petróleo para eles, né? Ou qualquer outra coisa. Eu falei petróleo, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser alimento que nem o Brasil fornece, né? Então, aquilo ali aquilo vai gerar um conflito. E normalmente para um país ele parar de dar alimento, ou petróleo, fornecer, não é dar, né? O Brasil é mais quase que dar, viu? De fornecer aquela matéria-prima para um determinado país, ela vai parar de fornecer ou vai fornecer menos, significa que ela vai fornecer mais para outra pessoa ou que ela vai utilizar aqueles recursos para que possa desenvolver dentro do seu país. Então, aquele país que não vai receber, ele vai buscar uma forma de atrapalhar os seus planos, né? Os seus planos para que você não consiga e volte a se alinhar ao interesse daquele determinado país, né? E isso aí já é um conflito, né? Isso pode gerar até guerra, né? Quando esse tipo de articulação normalmente não é um país sozinho querendo fazer alguma coisa. Não, né? Normalmente são grupos de países querendo se unir para fazer alguma coisa, né? Então, outros grupos de países, né? Enquanto alguns querem se unir para fazer alguma coisa, os que já estão ganhando não querem perder. Então isso pode gerar uma guerra, e é isso que vai acontecer, uma guerra um choque de interesses que vai produzir uma guerra, né, entre esses grupos de países, né? Hoje nós estamos aí falando aí, pode ver que nós estamos assim dentro da guerra, né? E a guerra hoje ela está representada entre Rússia e Estados Unidos ali, indiretamente, né? Mas todos nós sabemos que os Estados Unidos, juntamente com as nações da OTAN, né, que são parte desses da OTAN, são os países mais ricos do mundo, né? Então, parte da OTAN, né, a parte principal da OTAN, os que tem os manda-chuva da OTAN, são os países mais ricos do mundo. Então, estes países, né, eles estão ali praticamente em guerra com a Rússia,
guerra indireta, mas quem é que está financiando e armando a Ucrânia? É a OTAN, né? Então, ou seja, a OTAN, os Estados Unidos, os países mais ricos do mundo estão em guerra com a Rússia. Quem é a Rússia? A Rússia é um membro, um dos principais membros do BRICS, né? Quem é o outro principal do BRICS? A China. Talvez um dos principais, o financiador, né? O novo financiador do sistema econômico mundial, ou de um bloco mundial de capitalismo, né? É a China. Quem é a China? A China é a maior parceira da Rússia, né? E aí, quem são os outros países que estão compondo aí esse bloco onde China e Rússia já praticamente levantaram a bandeira dizendo que ó, aqui nós estamos juntos, né? Ainda falta levantar a bandeira de alguns países que já fazem parte desse bloco, que estão buscando, né, condições melhores para se desenvolver. Quem são esses países? Brasil, né, a Índia, né? E está atraindo quem? Atraindo outros países, né, da África, do Oriente Médio, né, e inclusive até da Europa, viu? Da Europa, tem países aí que eu posso estar delirando aqui, já falei isso em uns vídeos lá para trás, posso estar delirando, mas a França está, ó, na janelinha, né? Então isso vai gerar uma guerra, né? E, né, para me fechar aqui, vamos falar aqui das igrejas, das religiões, né, das igrejas, né, do povo que ama a Deus. Porque o muçulmano lá, o islamita, o judeu, enfim, os cristãos, todos amam a Deus. Cada um tem uma sua interpretação, né? E não vamos entrar no mérito aqui de quem é que está certo e quem é que não está. Todos amam a Deus, né? Aqui não é um ensinamento religioso, né? Mas esse povo, eles estão se inclinando de forma errada, levando a religião, levando a sua crença para dentro da política, né? Sem um devido conhecimento, né? Que não precisa ser um professor, um mestre, doutor de nada, não. Mas falta o conhecimento básico a respeito de uma geopolítica, de uma nação, né? O que é uma nação, né? Estão querendo levar a religião, estão querendo levar a sua fé, querendo levar tudo para dentro de um contexto humano, político, nacionalista. E aí está dando problema, né? Essas pessoas, né, na verdade, está levando a igreja, né, o templo, para dentro de um lugar que vai destruir a igreja. Estão levando para um lugar, para um terreno perigoso, quando na verdade a fé, a crença, ela tem que ser guardada dentro de nós. Se há uma abertura, uma liberdade para que nós possamos ainda entrar dentro dos templos e no coletivo cultuar junto, né, exercer atos de fé, né, e de crença juntos, né, nós temos que usar aquilo ali para que nós possamos receber, né, o poder. Essa moto para que nós possamos receber o poder espiritual, o poder, né, de se agigantar espiritualmente, né, para que nos dias difíceis que virão aí, né, nós possamos ter a estrutura necessária para se manter essa fé e essa crença viva, né? Nós não estamos fazendo isso. Na verdade, nós estamos destruindo o pouco que nós temos, né? As igrejas, elas estão fazendo isso por conta das suas lideranças. Porém, creio eu que
tudo isso é previsível, tudo isso está previsto, né? Previsto. Esse povo, todo, essas igrejas, esse povo, né? Aqueles que são verdadeiros, que são o povo de Deus, o povo mesmo de Deus, eles serão odiados, né? Serão odiados pelo mundo. Está em Apocalipse 12, salvo engano, que diz lá no Apocalipse que esse povo, o povo do mundo, quer dizer, né, o mundo, eles vão entrar em guerra contra o povo de Deus. E o povo de Deus vai sofrer, vai morrer. Vai morrer, vai ser perseguido, por quê? Porque esse povo não vai querer saber do povo de Deus. Porque esse povo de Deus, eles vão ficar descrente. Eles vão ficar descrente. Tudo que é... Porque eles vão entrar em assuntos como nós já temos visto, né? Inclusive acontece aqui no Brasil, né? Entrou aí essa última política, essa última eleição aí, esse período eleitoral, foi um período eleitoral assim onde que as igrejas estiveram assim massivamente envolvidas nisso, né? Inclusive acho que o Bolsonaro, os votos deles, todos os votos dele ali é tudo de evangélico, né? E é um povo, só que muitas coisas ainda vão acontecer no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, levou o povo à fome, à miséria. Quantas empresas fecharam aí? Microempresários, profissionais liberais, tudo sem emprego, sem nada. Pegou seus diplomas, ó, engavetou. Alguns já devem ter até jogado fora, né? Então, foi isso que aconteceu. Talvez o Bolsonaro já é odiado por muitos, né? Por muitos. Agora, o Bolsonaro, na minha opinião, ele não, de evangélico, ele não tem nada, né? Ele não tem nada. Mas exatamente por causa dessas infiltrações, por conta da fé de muitas pessoas, da crença, por causa de uma visão deturpada dos evangélicos, enfim, dos religiosos, deturpada do que é fé, do que é crença, do que é religioso, do onde colocar a parte religiosa, acreditou nisso, tocou, né, investiu nisso daí, né, e levou o país à situação que levou, né? Tem muita gente aí que talvez já esteja odiando, né? Não precisa ir muito longe. Não só por causa desses acontecimentos com o Bolsonaro, né? Mas hoje, dependendo do lugar que você fala assim, não, eu sou crente, o neguinho pega um pedaço de pau e te bate. Entendeu? Sou religioso. Então, o religioso ele está perdendo a credibilidade. A credibilidade. Está perdendo. Minado por esses acontecimentos. Não exatamente por esse de Bolsonaro, mas esses é um dos acontecimentos de grande escala. Mas diversos outros acontecimentos, né? Então, as pessoas estão perdendo, né, a confiança no religioso, naqueles que são religiosos. Outras coisas vão acontecer que certamente vai fazer com que os religiosos sejam perseguidos, sejam mortos, né? Pelo menos é o que está escrito na palavra de Deus, né? Sejam mortos a espada. Hoje não é mais a espada, hoje é a arma, hoje é o pedaço de pau, é o que tiver na frente, né? Então, infelizmente, eu creio, dentro da minha visão, dentro da minha leitura, daquilo que eu consigo enxergar, né, ali perante a palavra de Deus e perante os acontecimentos, né, que nós estamos vendo, todos nós estamos vendo, se a gente for refletir sobre isso, né, os nossos líderes atuais, eu não estou falando de uma igreja, nem de duas, nem eu estou falando de todas, né? Pode ser que alguma religião tenha um líder maravilhoso, né? Como em todas as religiões, todas as placas religiosas, tem líderes bons. Existem líderes bons lá.
Então, nessas placas, né, por conta desses líderes maus, ou às vezes não é nem mal, mas mal instruído, né, espiritualmente e intelectualmente, né, mal instruído, né, cochilando na espiritualidade, né, não entendendo o que é realmente o sentido, né, da religião, não entende, né? Acha que é doutrina, acha que é isso, que é aquilo e esquece de adquirir alguma coisa dentro de si. Né? Então, por conta disso, e meu vídeo está muito longo, mas eu vou fazer aqui até o final. Então, por conta de tudo isso daí, vai gerar sentimentos na sociedade, ou nas sociedades, na sociedade mundial, sentimentos que farão que as igrejas percam a credibilidade e o direito até de dizer que é religioso, seja lá de qual placa, de qual ideologia religiosa. Né? Então, infelizmente, é isso daí. Não adianta falar bonito aqui, dizer que vai acontecer, não vai. O que nós vamos ver de bom acontecer daqui para frente em relação às religiões, em relação à fé, em relação à crença, é Cristo voltar nos ares e levar aquele que ele achar justo. Sei lá se é justo também, mas achar dentro dele, aqui dentro, ó, a joia, a alma, ou o coração, né, reto. Porque o coração reto não quer dizer que o cara não errou, não pecou. Coração não. Né? Se eu achar a verdadeira joia dentro daquela pessoa, esse aí vai ir lá pro céu. Eu não sei quem é, eu não sei nem se eu tenho condição. Eu não tenho condição. Né? Mas o Senhor tem condição de me salvar se Ele quiser. Né? Então, é a única coisa boa que nós vamos ver em relação às religiões. Né? É isso daí. E nós vamos ver outras coisas boas também. Aqueles que são os verdadeiros religiosos, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros religiosos, vamos falar de forma geral aqui, né? Estes daí vão presenciar, vão ver, né? Vão ver, né? Vai sair às vezes do meio dele, do meio daquele povo dele ali, né? Os milagres, os prodígios e maravilhas. Vai acontecer dentro da casa de muitos, vai acontecer no meio de muitos, vai acontecer na vida de muitos, vai acontecer prodígios, milagres e maravilhas. Vai acontecer. São essas coisas que vão acontecer. Isso não está relacionado à igreja, está relacionado ao homem. Homem, mulher, a fé, a crença, nada mais. Não é porque eu vou lá naquela igreja tal que vai acontecer. Talvez não vai ter nem igreja nesse tempo, mas é o homem manifestando a sua verdadeira fé, né? A sua verdadeira crença, né? E aí vai se manifestar o poder de Deus. Deus seja louvado.